Olá pessoal, aqui é a professora Sueli. Iniciaremos mais uma aula de Sociologia. O tema a ser abordado será Indústria e Cultura de Massa. Peguem seus cadernos para anotar tudo que é importante. Vamos analisar, nesse contexto desse slide, o conceito de mídia de massa, cultura de massa e cultura. Os objetivos analisados para chegar à habilidade necessária são analisar produtos de cultura de massa, compreendendo valores e práticas que caracterizam grupos identitários específicos, diferenciar as mídias e as culturas de massa da cultura de arte. E a habilidade que temos que alcançar é analisar os objetos e vestígios de cultura desse material para chegarmos à finalidade. Bom, vamos começar com uma perguntinha e nós vamos refletir. Você gosta da história Romeu e Julieta? Ou você gosta da comida Romeu e Julieta? O sistema colonial criou a relação entre os europeus e os nativos da América, e o romantismo tematizou a relação entre eles. Você conhece obras do romantismo brasileiro que tratam da temática? Vamos pensar mais um pouquinho? Vamos pensar sobre o filme Pocahontas. Por que a relação entre Pocahontas, uma indígena, e John Smith é marcada por alteridade? Reforçando, alteridade é a diferença que faz uma pessoa ou uma sociedade não se reconhecer uma na outra. A alteridade é, pois, o inverso de identidade. Será que John Smith e seu povo se reconhecia na vida de Pocahontas e seu povo, uma tribo indígena? Esse vídeo eu vou deixar para a gente assistir no final de todos os slides. E daí nós vamos ver duas partes falando sobre a vida de Pocahontas. Foco no conteúdo. Vamos continuar compartilhando nossas ideias. Então, mais algumas perguntinhas para depois sentarmos juntos e podermos debater. Você pode ter notado que as roupas, os fenótipos e outros aspectos das personagens são diferentes. Mas, para além disso, as personagens agem diferente em relação aos animais? Vamos pensar na ursa? Pensam diferente sobre os animais? Vamos pensar na garça e lontra? Pensam diferente sobre o sol, a lua e o rio? O que a personagem indígena diz sobre as plantas e as pedras? E o que ensina para a personagem que representa o colonialismo europeu? Esse filme também de Pocahontas nós vamos assistir no final para a gente poder debater sobre todo este assunto. No caderno, vocês vão sintetizar algumas ideias que demonstram que a alteridade entre os personagens apaixonados se deve ao modo como elas compreendem, diferentemente sobre a natureza. Então, após assistir o filme, vamos anotar sobre esse assunto. Mais uma atividade interessante para nós. Nós vamos ler o trecho da carta do chefe indígena para o governo americano. Pense se a carta lembra as ideias de Pocahontas, que, ao que tudo indica, foi uma indígena do povo Poatã, do atual estado da Virgínia. Vamos associar essa carta. Como podes comprar ou vender o céu?
o calor da terra. Tal ideia não é estranha. Se não somos donos da pureza do ar ou do resplendor da água, como então podes comprá-lo? Cada torrão desta terra é sagrado para o meu povo. Cada folha reluzente de pinheiro, cada praia arenosa, cada véu de neblina na floresta escura, cada clareira e inseto a zumbir são sagrados nas tradições e na consciência do meu povo. A seiva que circula nas árvores carrega consigo as recordações do homem vermelho, chefe da tribo. Então vamos refletir. Bate essa ideia com alguma ideia explanada nos vídeos pela Pocahontas? Será que o filme representa amplamente os indígenas que viviam na América do Norte quando os colonizadores chegaram? Vamos repensar e discutir também esse assunto. Vamos para um conteúdo. Uma coisa é o que é a mídia de massa. Dizem sobre as culturas. Outra coisa é o que as culturas realmente são. A cultura refere-se às formas de vida dos membros de uma sociedade ou de um grupo dentro da sociedade. A cultura é um mapa, um receituário, um código, através do qual as pessoas de um grupo pensam, classificam, estudam ou modificam o mundo entre si. Como os programas televisivos e uma série de filmes, jogos, música, etc., Pocahontas é produto da mídia de massa. A mídia de massa abrange uma ampla variedade de formas, incluindo a televisão, os jornais, o cinema, as revistas, o rádio, a publicidade, os videogames e os CDs. O nome de massa deve-se ao fato de que esse tipo de mídia chega a volumes enormes de pessoas. E com essas mídias foram desenvolvidas no contexto cultural capitalista. Elas são marcadas pelo modo como uma cultura produz as coisas. Essa é uma produção diferente da criação artística, de caráter mais autoral. Por isso, Morim, nas referências dele, diz que a criação tende a se tornar produção. A criação cultural passa a ser marcada pelo modo de produção industrial. Vamos discutir sobre esse assunto? Vou dar um tempo para a gente discutir. Bom, foi bom. Mais uma ênfase no conteúdo. Nesse quadro, também a cultura, feita em série, industrialmente para o grande número, passa a ser vista como um instrumento de livre expressão crítica e conhecimento, mas como um produto trocável por dinheiro e que deve ser consumido como se consome qualquer outra coisa. A cultura de massa não se desvincula do consumo, de jeito nenhum. Muito do que é mostrado na televisão, no cinema, na internet, etc., tenta estimular o consumo e, com isso, gerar o lucro capitalista. Vamos focar nessa notícia e vamos repensar sobre o assunto. Como muitos grupos com identidades mais tradicionais e populares não são necessariamente se reconhece na maneira como as mídias e as indústrias culturais de massa os retratam nesse atual cenário do mundo globalizado. Eles têm utilizado as nossas tecnologias, como a internet, para também se colocarem, para falarem de si. Esse grupo indígena tentou utilizar o podcast. Vocês sabem o que é o podcast?
Vamos fazer uma atividade gravando um podcast? Vai ser muito bom e vai ajudar a nós montarmos um mural colaborativo. Vamos agora para um exercício na prática. Vamos ler esse enunciado do exercício. Irei parar um vídeo para a gente tentar compreender e interpretar, o que está solicitando e vamos responder às alternativas que o vídeo está oferecendo. Darei para vocês esses 5 minutos. Mas lembramos, vamos discutir o que é feudal, comunista, socialista, capitalista e escravista. Beleza, pessoal? Vamos ver agora quem acertou. Agora, vamos aplicar o que a gente compreendeu até agora. Reflita e escreva em sua casa. Mona Lisa, Leonardo da Vinci, é arte, cultura de massa ou ambos? Fechando o nosso conteúdo de hoje, analisamos uma obra de mídia ou cultura de massa, para compreendermos o que é um produto vendável, como qualquer outra mercadoria, e que neste caso representa muito incompletamente os indígenas norte-americanos e, por conseguinte, a cultura deles. Referência sobre o vídeo, referência sobre as imagens e voltamos ao nosso blog para realizar as atividades que serão solicitadas e discutiremos mais adiante em sala de aula sobre cada assunto. Obrigada a todos pela atenção.